Se eu te dissesse que existem lugares no nosso planeta mais misteriosos do que a superfície da Lua, você acreditaria? Porque hoje vamos descer até um mundo onde a luz nunca chegou. A pressão é tão absurda que esmagaria um ser humano instantaneamente, e criaturas que parecem alienígenas vivem escondidas na escuridão absoluta. E o mais assustador é que os cientistas ainda conhecem apenas uma pequena parte desse lugar. Então fica até o final, porque o que existe na parte mais profunda do oceano é muito mais estranho e assustador do que qualquer filme de ficção científica. Agora imagine a seguinte cena. Você está em um barco, o mar está calmo, o céu parece normal, mas logo abaixo dos seus pés existe um abismo tão profundo que quase ninguém no planeta já visitou. Quanto mais você desce, mais estranho tudo fica. Primeiro a luz desaparece, depois o frio aumenta, e então você entra em um mundo completamente diferente. Um mundo que parece não pertencer à Terra. A maior parte das pessoas acredita que conhece o oceano, mas a verdade é exatamente o contrário. Os cientistas estimam que ainda sabemos muito pouco sobre as profundezas marinhas. Existem regiões tão remotas que receberam menos visitas humanas do que o espaço. E isso é impressionante, porque estamos falando do nosso próprio planeta. Quanto mais fundo você vai, mais a pressão aumenta. Em alguns pontos extremos do oceano, a pressão é tão intensa que seria equivalente a ter dezenas de aviões gigantes empilhados sobre o seu corpo. Sem uma proteção especial, você seria esmagado imediatamente. Mas mesmo em condições tão impossíveis, a vida encontrou um jeito de existir. E é aqui que as coisas começam a ficar assustadoras. Nas profundezas, existe uma criatura chamada peixe pescador. Talvez você já tenha visto imagens dele. Mas elas não fazem justiça ao quão estranho esse animal realmente é. Ele vive em uma escuridão total. Uma escuridão tão profunda que seus olhos praticamente não servem para enxergar como os nossos. Por isso ele desenvolveu algo incrível. Uma espécie de luz natural saindo da cabeça. Como uma lanterna biológica. Essa luz atrai vítimas curiosas. E quando elas chegam perto, já é tarde demais. O peixe pescador abre uma boca gigantesca cheia de dentes afiados e engole a presa. Tudo acontece em segundos. Mas ele está longe de ser o único monstro escondido nesse mundo. Existem águas vivas gigantes, lulas misteriosas, peixes transparentes, criaturas que brilham, animais que parecem saídos de pesadelos. Alguns são tão estranhos que os próprios cientistas ficam surpresos quando conseguem filmá-los. Isso acontece porque a maioria desses seres nunca vê a luz do sol. Nunca. Imagine nascer, viver, caçar e morrer, sem enxergar um único raio de luz. Esse é o cotidiano de inúmeras criaturas das profundezas, mas agora vamos ainda mais fundo, muito mais fundo. Estamos nos aproximando da região mais extrema do oceano, a Fossa das Marianas. Fossa das Marianas. Esse é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos. Se você colocasse o monte mais alto da Terra dentro desse abismo, ele ainda ficaria submerso. É difícil até imaginar. A profundidade é tão absurda que parece impossível existir vida lá. Mas existe. E algumas descobertas deixaram os cientistas impressionados. Pequenos organismos, crustáceos estranhos, criaturas adaptadas para suportar uma pressão gigantesca, animais que simplesmente não deveriam conseguir sobreviver. Mas sobrevivem. E isso levanta uma pergunta fascinante. Se a vida consegue existir em um lugar tão extremo, o que mais pode existir escondido ali? Essa pergunta alimenta teorias há décadas. Muitas histórias falam sobre criaturas gigantes, monstros marinhos, seres desconhecidos. Mas a verdade é que ainda existem enormes áreas do oceano que nunca foram exploradas completamente. Imagine caminhar por uma floresta escura sem lanterna. Agora imagine uma floresta milhões de vezes maior, debaixo d'água. É mais ou menos isso que os cientistas enfrentam. Algumas expedições gastam milhões de dólares para explorar apenas uma pequena região. E frequentemente retornam com imagens de animais que ninguém nunca tinha visto. Animais totalmente novos para a ciência. Isso significa que ainda existem espécies esperando para serem descobertas. Talvez centenas, talvez milhares. E isso é algo impressionante. Entre as criaturas mais misteriosas já registradas está a lula gigante. Lula gigante. Durante séculos ela foi considerada apenas uma lenda. Marinheiros contavam histórias assustadoras. Falavam de tentáculos enormes surgindo do oceano.
navios sendo atacados, monstros escondidos nas profundezas. Muita gente ria dessas histórias, até que finalmente vieram as provas. Hoje sabemos que a lula gigante existe e pode atingir tamanhos impressionantes. Mas mesmo agora, ainda sabemos muito pouco sobre ela. Grande parte da sua vida continua envolta em mistério. E isso mostra como o oceano ainda guarda segredos. Mas talvez as criaturas mais incríveis sejam aquelas que produzem a própria luz. Um fenômeno chamado bioluminescência. Imagine um oceano completamente escuro e, de repente, pontos azuis, verdes, roxos, começam a brilhar, como estrelas vivas flutuando na escuridão. Parece algo mágico, mas é real. Milhares de organismos utilizam essa habilidade para atrair parceiros, espantar predadores ou enganar presas. É um verdadeiro show de luzes escondido nas profundezas. E mesmo assim, pouquíssimas pessoas terão a oportunidade de ver isso com os próprios olhos, porque esse mundo continua praticamente inacessível. Quanto mais os cientistas exploram, mais percebem o quanto ainda falta descobrir. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas. Vivemos em uma época de satélites, inteligência artificial, exploração espacial. Mas ainda existem regiões do oceano capazes de surpreender completamente a humanidade. Lugares onde novas espécies podem estar esperando. Lugares onde fenômenos desconhecidos ainda acontecem. Lugares onde a natureza continua escrevendo histórias que ninguém leu. Talvez o verdadeiro mistério não seja o espaço. Talvez ele esteja escondido bem aqui na Terra, debaixo de quilômetros de água escura, em um mundo silencioso, frio, profundo e incrivelmente fascinante. Agora me conta nos comentários, você teria coragem de descer até a parte mais profunda do oceano? Ou prefere ficar bem longe desse abismo? E se você gosta de mistérios da natureza, criaturas incríveis e descobertas surpreendentes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque os próximos vídeos vão revelar segredos ainda mais impressionantes do nosso planeta.